quando ele vai na tua casa. Ele avisa quando ele vai se alimentar com os seus. Porque quando Jesus vai entrar com os seus, ele avisa, você sente no teu coração. Você sente a presença. Se o próprio Jesus avisa para ir na tua casa para cear, está aqui, ó, para cear. E da cidade a um certo homem diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meu discípulo. Jesus avisou ou não avisou? Avisou. Quantas vezes você tem surpresa indesejada? E ainda muitas vezes pessoas criticam a mim e criticam a você quando você não quer receber. Quando você... O pastor já me deu uma lição várias vezes. Porque uma vez o pastor deixou uma pessoa por lá de fora do muro. A pessoa quase ficou assada no sol, mas ele não mandou entrar, né, pastor? A pessoa ficou assada no sol ali. Estava igual hoje. Ficou... Ou se não tivesse mais, né, pastor? A pessoa chegou lá na minha casa, saiu daqui, disse que ficou 1 hora aqui, e o pastor por lá de fora do portão. Chegou lá em casa. Irmã, meu Deus, que pastor é aquele? Mas o que foi, irmã? Fiquei 1 hora torrando no sol e ele não me convidou para entrar. Eu falei, porque ele é sábio. Mas como sábio? Eu falei, desde quando ele vai convidar uma mulher para entrar dentro da casa dele, sendo que ele está sozinho, a esposa dele não está? Lógico, você podia ficar lá a tarde inteira até torrar. Ia entrar à noite e você estava de pé no portão, porque ele não ia mandar você entrar. Eu conheço meu pastor. Por quê? É um pastor vigilante. Você tem que ser vigilante. Então, irmãos, daí aquela mulher falou para mim, meu Deus, agora, ela ainda falou para mim, agora eu sei que ele é um homem de Deus, porque ele não se dobrou para mim. E eu falei. Irmão, olha que meus braços ela mostrava, olha que meus braços, de tão queimado do sol. Mas o pastor não abaixou, né, pastor? Pastor é pastor, porque tem pastor e pastores. Tem pastor e pastores, porque nem tudo que brilha é ouro. Se fosse outro, não vou citar nomes, mas pessoas que eu até conheço como pastor, mandava entrar e não ia se importar que a esposa dele não estava. Mandava entrar, fazia a sala, não ia se importar se a esposa estava, ou não ia se importar com a mulher, era uma mulher casada, não ia se importar. Mas eu quero dizer para você, pela palavra, vigia quem entra dentro da tua casa. Pela palavra, está dizendo, Jesus avisa quando vai. Jesus avisou que ia almoçar, fazer a Páscoa lá. Jesus avisou. Ele não foi no supetão lá pegar os 12 discípulos, vamos lá fazer a Páscoa na casa falando. Olha a mansidão de Jesus Cristo. Nesta noite nós estamos aprendendo que Jesus é manso, ele é educado. Ele não é aquele tipo que pega e vai. Não, vamos lá porque o irmão está lá. Não, Jesus é educado. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu estava saindo 7 horas da noite para ir na igreja. E quando bem deu uma coincidência que na hora que eu abri o portão, chegou o pastor, a esposa dele, a esposa dele e 2 filhos. Disse, nossa, a irmã parecia que está esperando nós. Eu falei, e eu com a Bíblia, uma Bíblia cor-de-rosa que tem. Parece que eu falei, não, aqui ó, estou indo para a igreja. Ai, irmã, mas não vai deixar nós aqui? Vou. Vai deixar nós aqui, irmã, nós viemos aqui para jantar com a irmã. Eu falei, eu não convidei ninguém. Eu não convidei vocês para vir na minha casa. Se eu tivesse convidado, eu esperava, ia preparar. Mas eu vou na igreja, vou servir o meu Jesus, porque eu tenho compromisso com Jesus. Com você eu não tenho compromisso nenhum, porque eu não te chamei. Falei, fui bem dura, fechei o portão, passei o cadeado e fui, deixei isso lá de fora. Por quê? A gente tem que ter sabedoria, não importa se é pastor. Não importa se é pastor, esse tem que ser vigilante. Como pastor tem que ter mais vigilância, né, pastor? Como pastor tem que ter mais sabedoria. Como pessoas que servem a Deus tem que ter sabedoria de não ir lá atrapalhar a vida do irmão, da irmã. Se você vai lá fazer a visita, ele tem que estar te esperando. Ele tem que saber que você está lá e está preparado, te esperando, vai te esperar com alegria. Chega lá. De hora sem marcar, supetão assim para ver se ele vai te receber com alegria. Ele pode até disfarçar, mas na hora que você sai, ele vai dizer, nossa, eu tinha compromisso, mas fulano veio aqui, me atrapalhou. E é assim, irmãos, vamos continuar. Aqui quando Jesus falou, ó,
Em verdade vos digo que de vós, em verdade, está lá no 20, no 21. Enquanto eles comiam, disse, enquanto estavam comendo, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Agora eu penso assim, meu Deus, naquela hora eu acho que até os homens todos perderam o apetite, eu não vou comer mais, porque se eu botar a mão no prato, que tal se vai ser na mesma hora que Jesus vai botar a mão no prato? Será que nós faria isso? Eu penso assim, meu Deus, se eu estivesse almoçando com Jesus, na mesma hora que eu levar a mão no prato, Jesus vai levar, será que é eu que sou a traidora? É assim, eu acho que aqueles discípulos, todos pensaram assim. Mas daí, olha, daí aqui está dizendo, e eles responderam isso, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Olha o peso do pecado. Olha o peso do pecado. Se a Bíblia diz que seria melhor para aquele homem que ele não tivesse nascido, porque a condenação é muito forte, porque para trair Jesus é muito pesado, e aquele homem traiu. Na mesma hora que Jesus foi pegar o pão, ele também foi. Naquela hora ali, todos viram quem que era, Judas. Até hoje, quando acontece um problema assim, de uma pessoa enganar a outra, trair a outra, por algo, qualquer motivo, Judas, é assim que se fala, né? Judas, traidor, ele é Judas. Então, para vocês verem, na mesma hora em que Jesus pegou o pão, ele também pegou. Ali, todos os outros discípulos viram que era Judas. Eu acho que ali, naquele momento, daí houve tranquilidade entre os outros discípulos. Porque até então, eu acredito, eu estou falando por mim, até então eu acredito assim que todos os discípulos ficaram temendo e tremendo de medo de pegar o pedaço de pão. Porque se acontecer de Jesus levar imagina na mesma hora, é muito Deus, né? É muito Deus, irmãos. Agora eu vou continuar. Está lá no 22, ó. E respondendo, no 25. E respondendo Judas, o que o traiu, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o dizes. Vocês estão vendo que a mesma palavra que sai da tua boca, às vezes confessa o teu pecado? Quando ele falou, por acaso sou eu, Senhor, o que Jesus falou? Tu o dizes. Mas quando os outros perguntaram aqui, ó, e eles entristecendo, aqui está lá no 22, ó, e eles entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse, é o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Jesus respondeu assim. Mas quando Judas fez a pergunta, se era ele, o que Jesus respondeu? Tu o dizes. Tu o disseste. Porque Jesus já sabia que era Judas. Porque Jesus, ele sabia tudo. Tudo que acontece, tudo que aconteceu, ele sabia antes, ele sempre soube. Ele nunca foi enganado, é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele nunca foi enganado. Mas o próprio Judas, ele disse para o próprio Judas, tu o disseste. Eu quero dizer para você nesta palavra, esta palavra, tu o disseste, que foi Jesus que falou, porque muitas vezes a pessoa se condena por si próprio. Faz uma coisa errada, daí vem uma pergunta, vai ver na sala de aula, e a professora está aí. Os alunos somem um lápis. Às vezes a professora pergunta, quem pegou o lápis do João? Quem pegou o lápis do João? Aquele que pegou já disse por dentro, eu não fui. Porque pode olhar na bolsa dele. Vai lá na bolsa dele. É o primeiro que fala, eu não fui. Aquele que ofende o outro, que fala coisas absurdas pro outro, quem sabe faz uma fofoca. Nossa, como é que isso aconteceu? Eu não fui. Pois foi ele que foi lá e contou. Meu Deus. Não fui eu que fiz. Então aqui, ó. O próprio Judas se condenou.
Quando ele perguntou para Jesus Cristo, aqui, respondendo Judas o que o traía, disse: porventura sou eu, Senhor? Sou eu, Rabi? E Jesus já respondeu na hora: tu o disseste. Porque ele confessou o crime. Irmãos, dependendo da tua palavra, dependendo do que sai da tua boca, pensa para depois falar. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho da palavra. Não importa. Uma palavra te condena. Uma vez, eu trabalhava na Bonard. Aleluia. Tinha um rapaz lá. Não é que era Rafael, né, senhora? Mas ele andava com aquela Bíblia embaixo do braço o tempo todo. O tempo todo. Ele subia, eu estava lá no escritório, ele subia lá com aquela Bíblia. Eu ia para a cozinha descer aquela Bíblia toda hora. E toda hora com a cadeira, sentado em roda de mim, pregando. Daí ele falava: Adelina, a pessoa, essa palavra que está aqui, tu disseste, a pessoa se condena a si própria, é a empresa grande, e ele é sobrinho da dona da empresa. A pessoa se condena a si própria quando ela